Olá a todos, sou Gustavo e nós vamos explicar como é possível entender a sociedade e as suas estruturas. Vamos citar dois dos maiores pensadores da sociologia, Durkheim e Marx. Eles nos oferecem respostas distintas. Vou começar falando da principal obra de Marx, o Manifesto Comunista e também o Capital, e Durkheim com especialmente as regras do método sociológico. Durkheim foi um dos fundadores da sociologia moderna. Ele introduziu o conceito de fato social. Fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir externas ao indivíduo e que exercem um poder coercitivo sobre ele. Eles incluem normas, valores, leis, crenças religiosas e sistemas educativos. Para Marx, por outro lado, ele focou na estrutura econômica e nos conflitos de classe fundamentais para entender a sociedade. Para ele, a história da sociedade é a história da luta de classes, onde a infraestrutura econômica determina a superestrutura social e política. Conceitos como materialismo histórico, mais-valia e alienação são centrais na teoria do Marx, enquanto Durkheim via a sociedade como um conjunto de fatos sociais que influenciam o indivíduo. Marx via a sociedade através das relações econômicas e conflitos de classe. Utilizaremos um exemplo do cotidiano para ser abordado e aplicar o pensamento desses dois autores. Esse exemplo será o dos entregadores de aplicativo como o do iFood. Muitos trabalhadores enfrentam isolamento e falta de proteção, o que enfraquece sua ligação com a sociedade. De acordo com o que estudamos em sala de aula da matéria Estrutura e Dinâmica Social, Durkheim, um importante sociólogo, explicou que em sociedades modernas as pessoas se mantêm unidas porque dependem uma das outras, o que ele chamou de solidariedade orgânica. Quando o trabalho é precarizado, como no caso dos entregadores, essa solidariedade se enfraquece, levando ao sentimento de anomia, onde os indivíduos se sentem desconectados e sem apoio. Durkheim também introduziu o conceito de fato social, que são formas coletivas de agir e pensar que influenciam profundamente os indivíduos. No iFood, as regras impostas pela plataforma e as expectativas dos clientes moldam o comportamento dos entregadores, muitas vezes de forma prejudicial. Por exemplo, quando clientes pedem que os motoboys entreguem na porta do apartamento em vez da portaria. Isso mostra como a precarização do trabalho afeta a forma como esses profissionais são vistos e tratados, reforçando a sua desvalorização. Essa análise nos mostra que a precariedade no trabalho não apenas enfraquece a coesão social, mas também altera a percepção que a sociedade tem desses trabalhadores. Para entender melhor como essa exploração e alienação se encaixam no capitalismo, vamos explorar agora como Karl Marx aborda essas questões. Marx aborda a alienação do trabalho como a exploração e privação dos trabalhadores do controle sobre a sua própria produção e dos benefícios resultantes dela. Em uma linha de produção, o trabalhador é apenas um segmento de um todo, e isso impossibilita de se enxergar como produtor de algo, ou do produto que ele está fazendo. A alienação também se dá no fato do trabalhador ser incapaz de adquirir o produto do qual ele mesmo fez parte da sua produção. Marx não cria, mas aprofunda o conceito da mais-valia. Para entender, é preciso definir que o trabalhador deve vender sua força de trabalho para o proprietário do meio de produção, um burguês. Essa força de trabalho gera um valor maior do que custa para o proprietário. Assim, a diferença entre o custo da força de trabalho e o valor que ela gera se chama mais-valia. De maneira simplificada e insuficiente, sem a explicação anterior, isso seria o trabalho não remunerado. Um trabalhador de aplicativo, embora esteja entregando comida o tempo todo em uma jornada de trabalho abusiva, pode passar e passa fome, pois a sua forma de trabalho não remunera o suficiente para ter uma alimentação básica. Nesse caso, podemos observar um exemplo tanto da alienação quanto da mais-valia relacionados. O entregador do iFood faz parte de uma linha de produção relacionada à alimentação e ainda assim está alienado ao produto que faz parte da sua produção. Isso se dá, junto a outros fatores, a parte de sua força de trabalho não ser inteiramente remunerada. Comparando essas duas abordagens, chegamos às conclusões que, relacionados ao sistema do iFood, ambos os sociólogos lidos abordam parte do problema. Cada um aborda uma parte diferente, observa de uma ótica diferente. O Durkheim ele acerta quando ele aplica o conceito da apatia, isso visto
de forma que boa parte dos trabalhadores que trabalham com entregas do iFood se identificam como o próprio patrão ou como pequenos empresários ou olham para si mesmo como se eles tivessem os próprios meios de produção, como se eles fossem os próprios donos do seu negócio. É uma ideia que é limitada ao primeiro momento de necessidade, onde ele percebe que ele está sozinho em caso de acidente, em caso de problemas com entrega. Falado os problemas relacionados ao entregador entregar na porta do prédio e a pessoa querer que o entregador entregue dentro do prédio. Isso é uma falha de segurança tanto para o entregador quanto para a pessoa, quanto para o próprio cliente. O Marx ele também faz grande parte nessa análise quando ele avalia os trabalhos como eles são e como eles são exploratórios e cansativos e detrimentais à saúde do indivíduo. Assim como a gente aborda no vídeo, entrando mais para um conceito de mais-valia, a gente entende também que muitos entregadores, mesmo depois de 12, 14, 16 horas de trabalho, de entrega de comida, de entrega mesmo de coisas pequenas, como a gente tem outros serviços hoje que fazem parte da listagem de serviço desses entregadores, não só a Uber Eats, a Uber também faz entrega de pequenos objetos ou de documentos, e essas pessoas passam o dia inteiro entregando, e muitas vezes elas não conseguem suficiente para elas pedirem uma entrega para elas pedirem a própria entrega de comida, a própria comida. Não resta suficiente para a própria alimentação, para a subsistência do trabalhador. E mediante essas análises, a gente acaba podendo observar o capitalismo de forma mais ampla e compreender que os eventos de precarização, eles não são só relacionados à luta de classe, mas eles também são relacionados aos fatos sociais que agem em cima dessa parcela da população. E isso aborda a complexidade desse tema e as diferentes formas que a gente pode observar essa temática